Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de língua portuguesa, e a gente vai dar uma olhadinha no que a gente vai ver na nossa aula. Então, temos aí a aula 14 com o nosso objeto de conhecimento, poema, o conceito de poesia, detalhamento, leitura e interpretação de poemas, estrutura do poema, poema versus poesia. Então, uma aula bastante poética. Se preparem e vamos a ela. Se eu te perguntar se você já teve contato com algum poema, você pode dizer que já teve em alguma aula, ou que estava lendo algum livro e acabou passando, ou ainda que viu em alguma televisão, uma novela, alguém comentou sobre poema, sobre poesia, mas é óbvio que provavelmente essa não foi a única vez que vocês tiveram contatos com poemas. A verdade é que eles estão o tempo todo ao nosso redor, estão nas músicas que nós ouvimos, nas mídias que nós consumimos. A poesia faz parte da nossa vida. Se o poema, enquanto estrutura, e a gente vai ver essa diferença, não está, pode ter certeza que a poesia está, porque ela é basicamente intrínseca ao ser humano, que busca essas formas, sejam imagens, sejam em sons, música. Isso, na verdade, tem muito mais a ver com essência, forma, aquilo que faz parte. Mas a gente vai entender direitinho como isso funciona. Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre esses conceitos, ou pensar em estrutura e em essência e em interpretar, a gente vai dar uma olhadinha no vídeo com um poema selecionado para vocês. Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa, hora, chega logo, tic-tac, tic-tac e vai-te embora. Passa tempo, bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado. Já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bem bonito, né? É bastante interessante. E a gente tem aí no vídeo um detalhe muito curioso, que é esse tic-tac ao fundo que fica o tempo todo, principalmente nos relógios analógicos. A gente perdeu um pouquinho quando foi para os relógios digitais, mas o relógio analógico, se você tem em casa, por exemplo, aqueles que tem os ponteiros e fica fazendo esse barulho o tempo todo, quando você está em silêncio completo, você consegue ouvir. Alguns relógios de pulso, inclusive, dá para ouvir. Isso atesta muito sobre a qualidade do relógio. Mas o fato é que o poema traz alguns aspectos bem interessantes que a gente vai dar uma olhadinha, e é bom que vocês já comecem a pensar que todo poema quer te dizer alguma coisa, mesmo que seja um embaralhado de palavras. A ideia é que o poema ele tenha algumas características marcantes que nós vamos compreender. No caso da música do poema, na verdade, O Relógio, que é do Vinícius de Moraes, como nós vamos ver, ele também foi musicado. Afinal de contas, Vinícius de Moraes não era só poeta, ele era um músico da nossa bossa nova, da nossa MPB brasileira, e pegaram aí o poema que ele fez para transformar em uma música. Bora dar uma olhadinha então no nosso poema? Então repare aí que nós começamos pelo nosso título. Abaixo nós temos o nome aí do nosso escritor, que é o Vinícius de Moraes. O nosso título, toda vez que nós olhamos para um poema, já nos anuncia bastante do que a gente vai ter. E o nome é bastante objetivo, O Relógio, porque o relógio tem essa característica, principalmente nos analógicos, do som que ele vai fazendo com o passar do tempo. E tempo é uma ideia completamente atrelada a relógio. É importante que se diga que esse texto ele faz parte de uma coletânea chamada Arca de Noé, que foi publicado em 1970 pelo Vinícius de Moraes. Esse livro continha vários poemas infantis que eram direcionados para os filhos do Vinícius de Moraes. Ele foi escrevendo, então tem um aspecto infantil. Mas isso não quer dizer que o poema não tenha uma certa profundidade, que a gente possa encontrar aspectos marcantes. Na verdade, principalmente nesse texto aqui, a gente tem elementos que, à primeira vista, passam bastante despercebidos. Então, a gente tem a ideia de relógio. Falei para vocês do som que o relógio faz, que é o tic-tac.
Esse é um primeiro elemento que a gente tem que entender sobre os poemas. Os poemas e a literatura de forma geral, eles apresentam figuras de linguagem. São estratégias que modificam a língua, que transformam, que passam uma mensagem de uma forma diferenciada. O tic-tac, que faz parte de uma categoria de palavras, de figuras de linguagem, que a gente vai chamar de onomatopeia. E o que é a onomatopeia, professor? É quando você tenta imitar algum som, que pode ser de animais, pode ser de algum objeto, a partir de palavras. Então o tic-tac, como eu estou escrevendo aqui, ele representa o som que o relógio faz. Tic-tac, 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 nos relógios analógicos que possuem aqueles ponteiros. E a forma que o ponteiro vai passando, ela vai passando um som daquele plástico que vai batendo. Então, a onomatopeia, tic-tac, tenta reproduzir esse som. A segunda ideia que a gente tem que atentar são as palavras que vão ser usadas. As palavras que vão ser usadas geralmente são vinculadas à ideia de tempo. A gente tem, obviamente, a palavra tempo, objetivamente, mas a gente também tem a ideia, olha aqui, passa, tempo, tic-tac. Passa, transmite essa mudança, né? Esse tempo que vai passando. Então a gente tem passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa hora. Outro elemento interessante que a gente tem que perceber sobre os poemas é a cadência. Os poemas surgem lá provavelmente no contexto medieval, há muitos e muitos anos, século XII, século XIII, e quando eles eram recitados, principalmente em cortes, eles eram acompanhados de algum instrumento musical. Podia ser uma harpa pequena, ou uma flauta, por exemplo, ou uma lira. Por isso a gente tem a palavra lirismo, porque boa parte deles era acompanhada de algum instrumento musical. Então o poema, desde a sua origem, ele tem um forte vínculo com a música. Vinícius de Moraes, músico, tinha muita noção disso. E isso faz com que os poemas no geral tenham cadência. Essa é uma característica interessante sobre os poemas. Como é que eu posso notar essa cadência? Principalmente num poema muito representativo, trazendo essa ideia de relógio, que tem a cadência do tic-tac, que ele não para, ele vai seguindo, a não ser que o relógio quebre, claro, mas a ideia é que ele continue passando, ele continue transmitindo esse som ininterrupto. Então, essa ideia de cadência fica evidenciado, por exemplo, aqui com as vírgulas. Percebam que o poema é cheio de vírgulas. Por quê? Porque o Vinícius de Moraes, como músico, provavelmente tinha uma ideia de que essas vírgulas poderiam dar uma pausa. A vírgula, isso, é uma pausa. Só que no poema ele ganha outra dimensão, porque ele dá essa pausa para que o leitor consiga compreender a cadência do poema. Passa, tempo, tic-tac. Tic-tac, passa, hora. O próprio tic-tac fica representado nessas pausas que o poema apresenta. Então, passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa, hora. Chega logo, tic-tac, tic-tac e vai-te embora. É algo que representa muito o lúdico, como uma brincadeira mesmo de criança, como se fosse uma canção dessas que a gente faz numa roda, alguma coisa, quando a gente é menino, com vários outros colegas. E o chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora, também transmite essa ideia de tempo, como se existisse esse momento do presente, o chega logo e depois vai-te embora no futuro, porque o tempo vai passando e as coisas vão mudando. Então, passa tempo bem depressa. Olha, outra ideia de tempo, não atrasa. Todas essas palavras semanticamente acabam tendo alguma relação com tempo. Bastante interessante para a gente pensar isso. Outros elementos, não demora que já estou muito cansado. Já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac dia e noite. Está aqui um elemento interessante. Por um lado,
A gente pode pensar num eu lírico que é uma pessoa de idade, um senhor que já está ali talvez com seus 40, 50 anos pensando na vida, pensando no tempo que passou, pensando no tempo que ainda tem. E isso dá uma certa melancolia ao poema, com essa ideia de cansaço, como se muita coisa já tivesse passado, e isso me fez perder a alegria, porque agora eu já estou pensando na segunda metade da minha vida, que já não é mais voltada tanto para a vida, mas agora para a ideia de morte. E por isso ele utiliza alguns termos interessantes para dar essa ideia. Então, ele diz que já perdeu toda a alegria de fazer o tic-tac. E esse já perdi toda a alegria de fazer o tic-tac me faz pensar que esse eu lírico também pode ser o próprio relógio, como se esse relógio estivesse cansado da monotonia, do tempo todo só ter essa passagem de tempo. Agora algo interessante que a gente precisa pensar. A gente tem duas ideias aqui. Autor. Quem é o autor? É o Vinícius de Moraes, você vai me dizer. Mas eu quero pensar na ideia de autor enquanto alguém que produz. Essa pessoa que sentou, que se dispôs a escrever um poema, ela quis se expressar, ela quis passar alguma coisa, alguma ideia, e ela utilizou das suas qualidades de poeta, de trabalho com a língua, com a linguagem, para que escreva. Então, o autor é a pessoa que vai escrever, perfeito? Aquela pessoa que escreve. Só que tem um outro termo importante aqui para a poesia, que é a ideia de eu lírico. E essa aqui é um pouquinho mais complexa e você não pode misturar as duas coisas. Se eu te perguntar quem é o autor do poema O Relógio, você tem que me responder Vinícius de Moraes. Perfeito? Só que o eu lírico não é necessariamente o meu autor. O eu lírico eu vou chamar dessa voz do poema. Pensem na voz. Quando você declama, esse eu lírico pode ser muitas coisas. Entre elas, o próprio relógio, como se o relógio estivesse declarando esse poema. Esse é o meu eu lírico. Ou o meu eu lírico pode ser um senhor, o próprio Vinícius de Moraes, já tinha ali os seus 50 e poucos anos na década de 70, quando escreveu esse poema. Quem é que está cansado? É o relógio? É alguma pessoa, um eu lírico, como se fosse um homem de meia idade pensando na sua vida e pensando no passado? A gente tem que ter basicamente isso na nossa cabeça para tentar entender um pouquinho do nosso poema. Então, não demora que já estou muito cansado. Já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac dia e noite. Lembra que eu falei para vocês da ideia de figuras de linguagem. E a gente não perde essa ideia de figuras de linguagem porque ela está aqui o tempo todo. Se eu já falei sobre onomatopeia, que é tentar reproduzir aquele som, eu tenho outro elemento aqui importante que aparece, além de todos os outros trechos, aqui no meu final. Quando eu digo noite e dia. Esse elemento está aqui nesse último trecho que a gente trouxe, só que ele aparece também no resto do poema. Bora voltar aqui? Olha só. Quando eu digo depressa, atrasa. Cansado, alegria. Dia e noite. Demora, atraso. O que é isso? São ideias opostas. E eu também tenho uma figura de linguagem para essas ideias opostas que eu vou chamar de antítese. Bastante interessante. Então, um poema que parece muito simples à primeira vista, apresenta figuras de linguagem, apresenta escolhas estéticas muito elaboradas, utiliza até vírgulas para transformar esse poema num poema pausado, para mostrar como ele pode e deve, talvez, ser lido. E encerra aí com tic-tac, tic-tac, tic-tac. E por que esse tic-tac? Porque é como se ele colocasse na sua mente só o relógio, eu acabei de falar, o relógio está ao fundo, ele está fazendo o meu tic-tac. E como se não bastasse, eu tenho aqui as minhas reticências no final. Essas reticências indicam algo que continua, porque esse tic-tac ele vai embora. O tempo, por mais que as pessoas partam, elas morrem, outras nascem, ele não para, ele continua, ele é ininterrupto. E essas reticências, para uma ideia como o relógio, que a gente está trazendo o tempo todo, ele
é bastante importante. Ele é a ideia central. O tempo e o relógio são indissociáveis, eles fazem parte um do outro. É o relógio com a sua função primeira e o tempo passando o tempo todo. Então, vocês conhecem, vocês sabem como se chama esse tipo de texto. A gente já deu spoiler lá desde o início, quando a gente está falando sobre o nosso objeto de conhecimento. Mas estamos falando sobre poemas. Os poemas, eles surgem, como eu falei, realmente ali na nossa Idade Média, século XII, em que existiam cortes, castelos, reis, rainhas, príncipes, princesas. Principalmente homens escreviam e eram declamados geralmente ao som de algum instrumento para que todas as pessoas pudessem ouvir. Então era um momento bastante interessante, eles surgem com muitos objetivos, podiam ser para galantear alguém, podia ser inclusive para tentar entender a mente feminina, porque eram escritos principalmente por homens. Então, vocês já devem ter ouvido a declamação de algum poema, se não, ouviram agora com o poema O Relógio, do Vinícius de Moraes. Só que a poesia, o poema, ele também está na música, porque as músicas são escritas em versos, são escritas em estrofes que fazem parte da estrutura de um poema. Então, muitos músicos também são poetas. A gente tem lá, por exemplo, o músico Bob Dylan, que ganhou um prêmio Nobel da literatura pelas suas músicas, pelos álbuns, porque existe uma poesia ali, tá bom? Na sequência, algumas outras perguntas aí para você. Vocês já leram ou ouviram a leitura, a declamação de algum poema? E você vai me responder, sim, professor, acabei de ouvir, o senhor acabou de declamar aí pra gente o poema O Relógio. E a nossa próxima pergunta, onde? Lembram que poema era? Vocês, além do poema O Relógio, vocês lembram de algum outro que vocês possam ter visto? Pode ter sido em alguma aula no passado, pode ter sido na televisão, mas é claro que vocês vão me dizer, professor, eu ouço música todo dia, que também são poemas, como o senhor acabou de falar. Claro, são gêneros diferentes, mas a música também traz esse elemento. Então, um poema também é um gênero textual. A gente sabe que tem muitos gêneros textuais, esses gêneros apresentam características diferentes. No caso do poema, sendo um gênero textual, ele tem uma função social. Alguém, um escritor, ele quer expressar algo, ou então ele quer testar as suas habilidades de artista, ele vai criar. E aí ele vai puxar versos, ele vai metrificá-los, vai transformar aquilo em algo significativo num primeiro momento para si. Então ele pensa, eu quero transmitir essa minha individualidade, que pode ser pensar o mundo, pode ser pensar uma cena, uma anedota, alguma coisa que aconteceu, também pode ser expressar um sentimento. Então essa função social, ela parte de um escritor, nós, enquanto leitores, recebemos. E a forma que eu vou ler, que eu vou receber esse poema, também é individual. E ela vai fundir tanto aquilo que o autor está me transmitindo, como a forma que eu entendo o mundo. Você pode ler um poema triste em algum momento, você pode sentir a tristeza que ele transmitiu, mas você pode ler em outro momento da sua vida e já não achar ele tão triste porque você não se identifica com aquilo. Então, o meu poema ele vai circular em determinados ambientes. Nas escolas eles podem ser lidos, ou você pode ler também como um passatempo. E é produzido por alguém, esse escritor, e certamente é destinado a alguma pessoa. E aí você decide se você recebeu aquilo da forma que você acha que deveria receber, ou você pode ler de uma forma que nem o próprio autor pensou. Tudo isso acontece durante esse processo de escrita e leitura. O poema tem como finalidade expressar sentimentos. É claro que não só expressar sentimentos, isso está muito no campo lírico, o lirismo, essa expressão do eu, de transmitir o que eu sou. Mas ele, num primeiro momento, tem essa ideia de expressar sentimentos, essas emoções e pensamentos de quem escreve. Como eu falei para vocês, alguém vai pensar alguma coisa, um sentimento, pode pensar algum elemento do mundo e tentar transmitir isso em formas de versos e estrofes. Afinal de contas, isso tem a ver com estrutura. Pois ele é uma manifestação literária. E a literatura,
entre outras coisas, também tem um trato da linguagem. A literatura é palavra, ela é língua, ela é linguagem. Isso caracteriza a literatura, mas não qualquer uma. Afinal de contas, se eu tenho uma placa de trânsito escrito pare, ela não é literatura, ela tem uma outra função. Mas quando eu mexo com as palavras e quando eu trago isso para um campo que não tem a ver necessariamente com o cotidiano, aí sim eu posso ter um início de literatura. Então as palavras são organizadas com o intuito de transmitir pensamentos, sentimentos, emoções e até crítica. A literatura também pode ser crítica. É claro que ela não tem... a literatura necessariamente tem que criticar alguma coisa. Não, ela pode ser algo individual que você escreveu só para se manifestar, porque estava dentro do seu peito e você quis transmitir aquilo, mas ela também pode criticar. Então é comum que o leitor desse tipo de texto tenha suas emoções e sua sensibilidade despertadas. Então no primeiro momento você pode ter um pouquinho de dificuldade para entender o texto. Mas depois que você vai lendo e ganha uma familiaridade com aquilo, as coisas vão fluindo mais literalmente. Por isso essa sensibilidade, não é pensar em sensibilidade, eu li o poema e chorei. Não, a sensibilidade é você conseguir identificar, conseguir compreender e sentir alguma coisa, que não necessariamente é uma tristeza. Mas essa sensibilidade ela vai sendo despertada à medida que você vai lendo, certo? Quem produz poemas é um poeta. E geralmente esse tipo de escritor tem muito domínio da língua e sensibilidade, criatividade para escrever. Porque é muito fácil você só escrever alguma coisa mundana, como se você me disser o oceano é azul, você está me dizendo um fato, tá? E o que isso tem a ver com transmitir sensibilidade e criatividade. Mas a partir do momento em que você vai brincando com as palavras, como se você dissesse o meu coração é um oceano, aí você abre para muitas possibilidades. E aí você vai criar no seu leitor, a pessoa que vai ler ou ouvir aquilo e pensar, tá, por que o coração é um oceano? O que essa pessoa está tentando dizer com isso? E por que ela está dizendo dessa forma? Porque ela está começando a criar um fazer literário. A gente tem o poema da Cecília Meirelles, em que ela diz, meu coração é de pedra. E aí você pensa, ok, corações não são de pedras. Então por que ela falou isso? Porque a sensibilidade ela vai ganhando uma outra roupagem, um outro significado para transmitir que aquele coração, na verdade, ele é enrijecido. Ele enrijeceu com o tempo, ele já não sofre mais como sofria antes. Tudo isso a partir de uma única frase e que no contexto ganha significações ainda maiores. Os poemas são escritos para todas as pessoas, mas claro que há um grupo especial de leitores que valoriza essa leitura e é tocado pelo conteúdo dela. A gente sabe que nem todas as artes vão agradar a todos os públicos, mas é possível apreciar diferentes tipos de arte e pode-se começar de qualquer lugar, não é verdade? É possível encontrar poemas não somente em livros, mas também na internet, nas redes sociais, afinal de contas virou até um pouquinho de moda, né? Você postar textos. A gente tem uma escritora famosa, que é a Clarice Lispector, e as pessoas às vezes pegam algumas frases dos textos dela para colocar nas redes sociais, e isso acaba trazendo outra dimensão para esses textos. Então vamos ver a estrutura de um poema. Afinal de contas, a gente está falando bastante sobre poema, e a gente precisa pensar que o poema é uma estrutura, perfeito? Que tem versos, estrofes, rimas, ou apenas versos brancos. Versos. A gente tem que pensar que o verso é cada linha do poema. Ele não é escrito com uma linha em parágrafos como um texto dissertativo, narrativo, não. Eles podem conter poucas palavras, uma só palavra, mas cada linha que você vê na estrutura do poema, você tem que pensar nele como um verso. Também tem estrofes. A estrofe também é composta por versos, mas vocês já devem ter reparado em texto de poema que a gente tem um espaço, às vezes, entre essas linhas. Isso aqui, cada um desses itens, eu vou chamar de verso, cada linha. Cada bloco desses, eu vou chamar de estrofe. Não confunda. A estrofe é o bloco de versos, a linha é o verso. E é assim que eu tenho que me referir em relação a poemas. É um parágrafo? Não, poema não tem parágrafo. Poema tem estrofe. Também tem rimas.
Mas nem todo poema vai rimar. A ideia da rima é para facilitar a memorização. Então, muitos são, sem contar com a proximidade com a música, mas eu também não preciso só de rimas para isso. O ritmo, que é essa alternância de sílabas fortes e fracos, que vai dando um ritmo para o poema. Essa linguagem ela é conotativa, o que significa que eu vou brincar com as palavras e com o significado das palavras. Então, a palavra coração de pedra, eu não preciso estar falando necessariamente como um coração que é feito de pedra. Eu posso estar falando de uma pessoa que, na verdade, não se deixa levar pelos sentimentos. A proximidade com a música, então tem recursos musicais como a sonoridade das palavras, as rimas também são um aspecto disso. Além da métrica, uma coisa importante em poemas métrica, é um pouquinho mais avançado, mas tem a ver com o número de sílabas poéticas que a gente tem num verso. E o eu lírico, já adiantei para vocês que o eu lírico é essa voz que fala no poema. Quando você lê, você não pode confundir o autor com o eu lírico. O eu lírico é a voz do poema. O autor é a pessoa que escreveu o poema. Verso é cada linha do poema, a gente já falou sobre isso. Métrica é a medida dos versos em sílabas poéticas, que nem sempre correspondem às sílabas gramaticais. Vocês já devem ter visto sobre separação silábica. Aqui tem a ver com a sonoridade. Então a gente tem lá os regulares, que possuem métrica e rima e possuem a mesma medida. Existem nomes para cada um desses, né? Mas aqui a gente vai pensar só para ter uma ideia sobre essas sílabas poéticas. A gente tem aqui naquela noite as estrelas, que vai dar 7 sílabas poéticas. Com uma luz purpurina, todos os versos desse poema, desse trecho aqui, vai ter essas 7. Então, naquela noite as estrelas, como uma luz purpurina, parecia iluminar a mais escura campina, transformando aquilo ali numa miragem divina. Os poetas, os bons poetas, vão brincar com isso para trabalhar a musicalidade do poema, tá bom? Então a gente tem os versos brancos, que é com métrica e sem rima, e os livres, que são sem métrica e sem rimas. Além disso, a gente tem os conjuntos de versos de um poema. Por exemplo, o monóstico, eu só tenho uma estrofe com um verso. Então é como se eu tivesse várias estrofes e elas fossem divididas só por um. Dístico, estrofe com 3 versos. Terceto, uma estrofe com 3 versos. Quadra ou quarteto, estrofe com 4 versos. A quintilha, estrofe com 5 versos. A sextilha, 6 versos. Setilha, septilha, estrofe com 7 versos, a oitava estrofe com 8 versos, a nona com 9 e a 10ª com 10. Agora tem uma forma interessante que eu queria falar com vocês, muito comum em poemas, que é o soneto. A gente sabe então que nós temos versos, cada estrofe pode ter um determinado número de versos. Um soneto bastante musical, eu tenho uma estrofe com 4 versos. A minha segunda estrofe vai ter 4 versos. Pensem isso aqui como as linhas do poema. A minha terceira estrofe só vai ter 3 versos. E a minha quarta estrofe, mais 3 versos. Quando vocês pensarem em soneto, vocês pensem nessa fórmula aqui. 4, 4, 3, 3. 4 versos na primeira estrofe, 4 na segunda, 3 na terceira e 3 na quarta. Os versos de um poema podem apresentar semelhança de sons conhecida como rima, que é quando eu faço com que as letras sejam parecidas no fim de uma palavra. Então, olha lá. São rudes, severos, sedentos de glória, já prélios incitam, já cantam vitória. A, porque eu estou rimando essas duas. Já meigos atendem a voz do cantor. São todos timbiras, guerreiros valentes. Seu nome lavou na boca das gentes, olha só como eu estou rimando aqui C com C, condão de prodígios de glória e terror, em que eu já estou rimando esses dois bem aqui.
Um poema pode ser narrativo, dramático ou lírico. Aqui eu penso na ideia de que ele pode ser narrativo no gênero épico, dramático no caso de peças de teatro escritas em versas, ou lírico quando eles expressam essa individualidade do eu. E entender a diferença entre poema e poesia, quando o poema se refere a uma estrutura. Quando você olhar para a estrutura, você vai pensar em poema. E a poesia é o conteúdo do texto. Não só de texto, na verdade, porém a poesia não se limita a texto, ela também é uma forma de arte, pode ser manifestada em várias produções, a gente pode ver no nosso dia a dia, na pintura, e a gente tem uma série de imagens aqui para vocês que mostram um pouco como a gente pode pensar em poesia a partir de cenas com o pôr do sol, com a manifestação cultural de grupos em que você tem cor, você tem movimento, você tem imagens que também podem transmitir essa ideia de poesia. Então, quando vocês forem pensar em poema, pensem em estrutura. Quando vocês forem pensar em poesia, vocês pensam nessa essência, aquilo que nos faz, que atiça a nossa sensibilidade. Como não há mais nada a ser explicado, a gente vai encerrando a nossa aula de hoje. Eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui comigo. Fiquem bem, nos vemos em breve. Até a próxima.